Vamos dar início ao nosso módulo de governança. Este é o módulo que apresenta a parte estratégica da implementação do programa do 5S autogerenciável. O curso foi dividido em módulos que apresentam o conteúdo de uma forma mais macro para uma forma mais micro, de uma visão mais estratégica para uma visão mais operacional. Vamos falar sobre planejamento estratégico. A implementação do programa 5S autogerenciável deve estar presente nos objetivos estratégicos da empresa. Isto é um projeto e não é uma iniciativa que deva ser tratada como atividade extra e centralizada a um único responsável. Implementar o 5S em todas as áreas da empresa dá trabalho, requer planejamento e execução. Será necessário dedicar recursos estratégicos e operacionais para manter os ganhos no novo patamar alcançado. Isto, e aqui eu me refiro ao programa, é implementado como um projeto e ao longo do tempo se tornará parte da cultura da empresa. A alta direção da empresa deve incluir o 5S nas metas individuais, e aí dependendo da empresa ela pode ser semestral ou anual, e aqui eu deixo uma sugestão de peso a ser atribuído à meta de 5S dentro das metas individuais, entre 5% e 10%. Por que não menos que 5%? Se a meta tiver um peso muito pequeno, isso pode gerar um descrédito, pois a empresa está mostrando para os seus funcionários que essa metodologia não é importante. E se a meta for além de 10%, ela é uma meta que teoricamente é mais fácil de ser atingida do que a implementação de outros projetos mais estratégicos. E aí o pessoal vai focar em atingir os 5S e vai deixar de apresentar outros resultados baseados nas entregas de projetos que trariam um maior retorno para a empresa. Esse ponto é essencial. É importante fazer um evento de lançamento do programa 5S com a participação de alguém da alta direção para demonstrar a importância do projeto. Essa afirmação ela faz total sentido em conjunto com a afirmação disso não ser uma atividade extra baseada no esforço de um único indivíduo. A implementação do programa 5S dentro de uma empresa não pode parecer o esforço de um homem só. O que eu estou querendo trazer aqui, eu vou detalhar melhor a seguir quando compararmos os tipos de empresa, serrote versus escada. Agora vamos a algumas recomendações. Não é recomendado implementar esse programa em uma área piloto, para validar os benefícios e depois aplicar nas demais áreas pelos seguintes motivos. Descaracterização deste programa, podendo não funcionar tão bem com esse tipo de abordagem. Você vai ver mais para frente como aplicar os 5S dentro da sua empresa. E de início, você vai perceber que existe uma definição dos materiais que são necessários daqueles que são desnecessários. E se você utilizar uma abordagem de implementar em uma área piloto, o que vai acontecer é que vocês não vão se livrar dos materiais desnecessários. Eles simplesmente serão tirados dessa área piloto e vão ficar encostados em uma outra área da empresa que não estaria sendo implementado o programa 5S, aumentando ainda mais a desorganização naquela área. Diminuição do impacto e resultados do programa. Com base no comentário anterior, você pode perceber que você vai ter uma melhoria numa pequena área e vai aumentar a bagunça em uma outra área. E esse tipo de abordagem vai acabar mascarando os resultados do programa. Diminuição da importância do programa, gerando descrédito da metodologia. Uma vez que é criada uma imagem negativa, o esforço será muito maior para reverter este cenário e mudar as opiniões. Portanto, se você implementar numa área piloto, obviamente que você não vai conseguir enxergar todos os resultados e benefícios do programa. E isso vai gerar um descrédito na hora de tentar implementar e fazer o chamado rollout para todas as áreas do seu negócio. E uma vez que você faz uma primeira implementação ruim, não recomendada pelo método descrito neste curso,
O esforço para você mudar a opinião das pessoas de que aquilo realmente funciona, ele vai ser muito maior do que implementar corretamente na primeira vez. E agora vamos entender o que é uma empresa serrote e uma empresa escada. Se não forem implementadas todas as etapas conforme descrito nesse curso, a melhoria poderá ser apenas momentânea e trazer resultados de curto prazo somente. O que eu quero dizer com isso? Por experiência, várias empresas tentam implementar o 5S com o exército de um homem só, e o que acontece é que às vezes ele até acaba conseguindo algum tipo de resultado. Porém, com esse tipo de abordagem, essa melhoria ela se torna momentânea. E por diversos fatores, seja pelo simples fato de às vezes esse funcionário se desligar da empresa, como ele é o único responsável, aquela melhoria vai se perdendo ao longo do tempo. A empresa novamente coloca alguém como responsável e implementa de novo aquela metodologia. Isso serve para qualquer tipo de projeto que você precise estabelecer um novo patamar de excelência. Quando a decisão é deixar centralizada em alguém, ao longo do tempo aquilo vai se perdendo e vai gerando descrédito. E aí, toda vez que você tenta implementar, todo mundo já sabe que vai acontecer ao longo do tempo o mesmo comportamento. Então, esse tipo de melhoria em que você tem aumento de produtividade momentânea ao longo do tempo, caracteriza a empresa serrote em função da forma como o gráfico se apresenta. E se você seguir com a implementação da melhoria em alcançar um novo patamar, estabelecer aquele patamar, faz uma nova melhoria, alcança um novo patamar, estabelece aquele patamar e vai seguindo, dessa forma o gráfico fica parecido como uma escada. Por isso, esse nome de empresa escada, em que você vai aumentando a sua produtividade ao longo do tempo, continuamente e de uma forma robusta. Agora vamos falar um pouco da estrutura do programa 5S autogerenciável. Aqui nós temos as definições das chamadas personas que fazem parte da estrutura do programa 5S, sendo responsável pelo programa 5S, responsáveis das áreas e equipes por áreas. A seguir nós teremos a descrição de cada uma destas personas. Esse formato ele não determina uma hierarquia propriamente dita, apesar de parecer. A figura do responsável pelo programa 5S ela vai ser importante na implementação do programa. Quando o programa estiver rodando, ou seja, ele se tornar autogerenciável, essa figura deixará de fazer sentido nessa estrutura e passará a ser mantida somente pelos responsáveis das áreas, junto com as equipes que compõem cada área. Não necessariamente este responsável é o gestor destas equipes. Pode ser que isso aconteça, e às vezes é até mais fácil, pois essa pessoa já tem um poder sobre os seus subordinados. Porém, nós veremos aqui no programa como que funcionará essa abordagem caso um responsável da área tenha mais de um time presente na sua área. De uma forma geral, eu queria trazer para você como que é a estrutura para você ter uma visão macro de como as coisas vão fluir dentro do programa. E agora vamos às responsabilidades de cada uma das personas. O responsável pelo programa 5S deve liderar o projeto para garantir o cumprimento de todas as etapas, ou seja, fazer a gestão do projeto de implementação propriamente dito. E aqui pode ser tanto o líder do projeto como o dono da empresa, ou o dono da empresa pode definir um responsável por fazer essas atividades, que são definir as áreas da empresa, planta baixa, vamos ver isso no exemplo mais à frente. Definir os responsáveis por cada uma das áreas. É indicado utilizar somente um responsável por cada área. Definir e disponibilizar os formulários de auditoria. Elaborar e disponibilizar o cronograma de auditoria. Tanto o formulário quanto o cronograma eu vou deixar disponível para você fazer o download desses dois arquivos, pois você precisará customizá-los. Definir local e implementação do quadro de gestão visual do 5S. Treinar os responsáveis das áreas. É indicado treinar a empresa inteira de uma vez. Lembra que eu comentei no começo do curso sobre trazer uma pessoa da alta direção da empresa para fazer um lançamento do programa para toda a empresa?
você poderia aproveitar esta oportunidade e já treinar todos os funcionários. Se a empresa tiver muita gente, provavelmente você vai ter dificuldade em conciliar as agendas de todo mundo. Eu já presenciei esse tipo de dificuldade nas empresas de grande porte que eu trabalhei. E o que eu tive que fazer foi o seguinte: eu fiz uma pesquisa de quais horários as pessoas de cada área preferia receber o treinamento. Acabou que eu dividi em 4 treinamentos, e as pessoas que não puderam participar do primeiro evento poderiam participar do segundo, terceiro ou quarto, pois o treinamento ele era o mesmo para todo mundo. Isso dá um pouco mais de trabalho para a pessoa responsável por ministrar os treinamentos, porém esse é um mal necessário. Então, ou você consegue mobilizar todo mundo para fazer somente um evento, ou você vai ter que dividir em mais eventos para que todos estejam treinados sobre a metodologia. E manter o quadro de gestão visual do 5S atualizado. Mais adiante, nós vamos ver como que esse quadro funciona, como ele está dividido e por que essa atividade é importante. Responsáveis das áreas. Manter o treinamento da sua equipe por área quanto ao programa 5S, metodologia 5S, indicadores e metas. Mais para frente nós vamos ver todo esse material de treinamento. Isso aqui é o seguinte: fatalmente em algum momento haverá mudança de funcionários em alguma das áreas, seja por demissão, seja por promoção, tanto faz o motivo. E é importante que o responsável da área mantenha todas as pessoas pertencentes à sua área com o conhecimento atualizado sobre o programa 5S dentro da sua empresa. Isso faz parte da gestão do conhecimento e é uma maneira de deixar essa tarefa descentralizada. Ele também deve ser responsável por realizar as auditorias de 5S nas áreas, conforme o cronograma de auditoria e com utilização do formulário de auditoria. Esses pontos serão explicados com mais detalhe nos próximos módulos. E os membros das equipes das áreas, que são todos os funcionários da sua empresa. Eles devem realizar as melhorias propostas pelo responsável da área. Vamos ver que isso vai se basear no que for escrito nos formulários de auditoria. E devem fazer a manutenção contínua do 5S. Isso vai estabelecer o novo patamar. E nós também vamos entender como são aplicados os indicadores para que isso seja sustentável. Agora eu trago algumas observações. A implementação do projeto é responsável pela maior parte do trabalho. Uma vez implementado, o programa passará a operar de forma autogerenciável conforme o método definido. Conforme pôde-se perceber nessa etapa de governança, há muito planejamento e muitas pessoas a serem mobilizadas para que isso aconteça da forma correta e que ele seja implementado de forma sustentável. E eu já antecipo para você que para fazer uma implementação bem feita do programa 5S, você precisará conversar com pessoas-chave do seu negócio. Para empresas com estrutura hierárquica muito grande, você vai despender bastante tempo e esforço para conseguir apresentar o que é o programa, como ele será implementado e quais são os benefícios que nós veremos a seguir. Então, a partir dos próximos slides, inicia-se o conteúdo a ser ministrado nos treinamentos aos colaboradores para disseminação do conhecimento, tanto da metodologia 5S quanto da abrangência do programa. Então, a partir daqui, nós vamos dar início ao material que será utilizado para realizar o treinamento dentro da sua empresa. Este material você terá disponível para o download exatamente como será apresentado, e para ministrar o treinamento, basta reproduzir as palavras que eu disser em cada um dos slides. Você não vai ter nenhum trabalho para criar conteúdo, a não ser que você tenha algum segmento muito específico e queira criar e incluir alguns slides nessa apresentação. Porém, você receberá a apresentação exatamente como está descrita e ministrada neste curso.